Já é suficientemente difícil começar um negócio para você ainda começar do jeito errado. E embora seja assim, é isso o que acontece na imensa maioria das vezes. Você começa errado. E isto porque os conselhos que você ouve sobre como começar um negócio estão também errados ou descontextualizados, ou ao menos não são o jeito mais seguro, simples e inteligente de se começar um negócio. E estes conselhos geralmente são três. Os conselhos te recomendam a começar pelo produto, que é o caso dos masoquistas. Os conselhos te recomendam a começar pelo porquê, e estes são os afetados. E os conselhos te recomendam a começar por você, e estes são os soberbos. Então, neste vídeo, eu quero te mostrar as desvantagens de cada uma dessas abordagens. E sim, eu posso reconhecer que essas abordagens deram certo para alguém em algum lugar, mas o que eu não posso reconhecer é que estas abordagens são universais, como elas são vendidas por aí. Então, além de eu te mostrar quais são as desvantagens dessas abordagens, eu também vou te oferecer uma quarta via, o jeito que eu considero o mais seguro, eficiente e inteligente de você começar um negócio, e eu vou te mostrar por que é assim. Então aqui ao lado você já está vendo o texto que vai ao ar hoje no meu Substack, lembrando sempre que a raiz do meu conteúdo está toda no Substack, é lá que eu penso e crio. Aqui no YouTube eu uso mais como um espaço de levar isso para mais pessoas, como um espaço de conversa, mas é lá no Substack que eu realmente estou criando todas essas coisas que você vê aqui no YouTube, ok? Então este é o texto que vai ao ar hoje, que é exatamente sobre o melhor jeito de você começar um negócio hoje e sempre. Eu vou te apresentar, como eu disse, a via que eu considero a mais segura e a mais inteligente para você começar o seu negócio, ok? Então, bem, eu vou usar aqui este texto como o nosso guia para esta conversa. Então, o que que acontece, né? Um negócio é até algo bastante simples de você explicar. Então, é você encontrar uma maneira de gerar valor, é apresentar esta maneira de gerar valor ao mercado e cobrar um preço que te dê lucro por esta maneira de gerar valor. Então, em teoria, um negócio é muito, muito simples. O que é difícil é você encontrar exatamente a maneira de gerar valor, a maneira de apresentar essa solução e o preço que você vai cobrar, como você vai materializar o valor desta sua inovação, desse seu produto, desse seu serviço e por aí vai. Então, por causa disso, né, por causa dessa dificuldade de encontrar essas coisas, algumas pessoas vão te dar recomendações de como começar esse negócio, de como resolver esse grande quebra-cabeça. E essas pessoas geralmente vão cair nestes 3 arquétipos, né, nessas 3 categorias. Ou elas vão falar para você começar pelo produto, o masoquista, ou elas vão falar para você começar pelo porquê, o afetado, ou elas vão falar para você começar pelo por você, que é o soberbo. Essa aqui é bem recente até, né, é o pessoal da marca pessoal. Então, eh, agora a gente vai conversar exatamente sobre as desvantagens de cada uma dessas abordagens e, ao fim, eu vou dizer para você qual que é essa quarta via que eu considero mais segura, mais inteligente, principalmente para você que está realmente no seu primeiro negócio, ok? Então, o que que são esses masoquistas, né? Os masoquistas são essas pessoas que estão sempre pensando no que eles podem oferecer para o mercado do ponto de vista de produto. Então, como que é o raciocínio deles sobre a abordagem de mercado? Bom, primeiro eu tenho a solução e depois eu jogo isso no mercado para ver quem que vai gostar dela, quem que vai comprá-la e como as pessoas vão usá-la até. Então, é um certo pensamento ingênuo, né, de que você começa pela coisa e não pela pessoa que vai usar a coisa. Então, qual que é a grande armadilha na qual esse pessoal cai? É na armadilha de que o produto só vai ser comprado por alguém que deseja o produto. Então não adianta, né, você criar apenas o produto sem pensar em quem deseja este produto e que, portanto, vai comprar este produto. Outra estupidez, né, é desenhar um produto que as pessoas, esse alguém, não consegue comprar. Você pode desenhar um produto para pessoas de classe C que custa um preço A, ok? É totalmente possível de você fazer isso quando você cria um produto sem pensar em quem vai comprar. E este caminho geralmente é o padrão. É assim que as pessoas pensam que é empreender.
você tem uma inovação, você tem uma solução, um produto que é inovador, e aí você simplesmente lança isso no mercado. Então o empreendimento vira uma certa magia, né, você cria algo meio que do zero, meio que do nada, e espera que haja uma comoção do mercado em relação a essa inovação que você trouxe, tá. Então esse é o jeito normal, eu acho que é o jeito hollywoodiano que as pessoas pensam o empreendedorismo. Só que este é um caminho difícil de dar certo, porque você está indo na contramão de como o mercado realmente valida uma solução. Então veja, esta abordagem, começar pelo produto, vai trazer para você 2 tipos de problemas, tá. Vai trazer problemas internos e vai também trazer problemas externos. O que que são os problemas internos? Ao começar pelo produto, você, primeiro, nem consegue desenhar o produto de uma maneira especificamente boa para algum tipo de pessoa. Por não conseguir desenhar o produto desta maneira específica, você também não consegue fazer uma comunicação que se conecte diretamente com as pessoas que vão usar este produto. Então, quais são os problemas internos? Você tem uma grande improdutividade, uma grande ineficiência, porque você não sabe quem você atende. Então, toda hora você vai, por exemplo, atender clientes diferentes, com problemas diferentes, com necessidades diferentes, com tempos diferentes, com timings diferentes, e isso vai trazer uma ineficiência generalizada para dentro do seu negócio. E os problemas externos estão exatamente na hora de comunicar isso para as pessoas de fora. Como o seu produto não foi desenhado para ninguém especificamente, então é muito difícil você encontrar a comunicação que faz com que todas essas pessoas se reúnam ao redor deste produto e entendam o benefício deste produto, tá? Então, quando você constrói o seu negócio a partir do produto, geralmente você tem esse desenho aqui. É isso que acontece em todos os negócios que eu já vi que começaram pelo produto, tá? Você gasta uma quantia exorbitante de dinheiro, tempo, esforço, recursos no geral, para você testar algo e geralmente você tem que voltar para trás e mudar todo o produto ou até desistir desse produto porque você não fez uma validação anterior. Então o que acontece, né? Você vai lá, cria o produto, aí você cria a comunicação com base no produto, que não é o ideal na maior parte das vezes. Depois, com a comunicação pronta, você vai atrás do público, que você não sabe exatamente quem é, então você vê quem compra e começa a direcionar sua comunicação mais ou menos para quem comprou. E depois você descobre a sua motivação para fazer isso. Só que veja só, quando você descobre o seu público comprador, então o que acontece? Eu faço um curso de produtividade e eu descubro que uma parte das pessoas que compram é mulher, CLT, e outra parte das pessoas que compra é homem empresário. Homem empresário corresponde a 90% do público. Então, bom, se você tivesse feito para homem empresário desde o começo, você pensa, isso estaria melhor. Então, a partir do momento que você descobre o seu público, você tem que voltar atrás e começar a fazer de novo o seu produto, e você precisa voltar atrás e fazer de novo a sua comunicação. Tá? Então, este é um jeito que vai na contramão de como você realmente poderia ser eficiente na construção de um negócio. Tá? Então, o que, que é ser este masoquista? É construir o seu negócio na direção oposta à validação do mercado. Então, exemplos aqui para você, vou ler diretamente, tá? Você cria um curso de produtividade, comunica para o mercado que este curso ajuda a usarem melhor o tempo, né? E vende 10 vezes para mães e 100 vezes para empresários. Ao descobrir que o interesse por parte de empresários é 10 vezes maior, você precisa reavaliar o produto e a comunicação para voltar a ser eficiente, porque você vai atingir um teto, certo? E aqui você caiu naquele. Eu acho que todo mundo já esteve num negócio que cai nisso daqui. Você não consegue escalar porque você se comunica de maneira genérica demais, né? E exemplo 2, você cria um workshop para mulheres que trabalham na modalidade CLT, comunica para o mercado que esse workshop ajuda mulheres a ganhar destaque profissional, descobre que o público comprador é exatamente o de mulheres CLT, mas acaba descobrindo que você odeia trabalhar com mulheres CLT e agora precisa começar tudo do zero outra vez, porque em vez de você pensar na sua motivação lá no começo, você também pensou só no produto. Tá? Em vez de você pensar no público, né, que você iria atender, quais seriam as dificuldades com esse público, você precisa começar do zero. E aí, esta abordagem masoquista
É muito fácil falar dela, porque eu acho que ela é mais comum mesmo, né. Ela traz todos aqueles problemas chatos e geradores de burnout que você conhece aí dentro, principalmente de agências de marketing, isso é muito comum, tá. É difícil vender porque seu foco tá no produto e não no público, então você precisa produzir uma cacetada de conteúdo de material de vendas e fazer umas 300 reuniões para fechar um único cliente, né, todo mundo já experienciou isso. Cada hora você atende um tipo de cliente com necessidades diferentes, desejos diferentes, pessoas diferentes, problemas diferentes, e precisa reinventar seu processo interno diariamente para conseguir entregar as coisas no prazo, e isso é destruidor para a cultura de uma empresa. Por atender um tipo de cliente por dia, o seu time está sempre perdido sobre o que a empresa faz, gerando desengajamento e improdutividade, e fazendo com que você sempre precise agir como uma espécie de cola, você empreendedor, que vai pegando um monte de trabalho solto e juntando num todo esquisito. Né? Então, como ninguém tem a consciência do todo de quem está atendendo, de como está atendendo, o empreendedor precisa ficar juntando pedaços de trabalho para, no fim, tentar fazer sentido para todos esses clientes. Você também demora a construir reputação porque a sua autoridade está no produto e não na pessoa que você atende. E como o produto já é vendido por uns 25 concorrentes, e às vezes incluindo pessoas gigantes, né, empresas gigantes como a Amazon, o Mercado Livre e outros líderes de categoria. Então, por exemplo, se você está no ramo de tecnologia, você concorre de algum jeito com as maiores empresas de tecnologia do mundo, se você nichar pelo produto, tá? Então fica difícil considerar você como uma grande referência quando existe tanta gente com mais autoridade do que você dentro daquele nicho que você está atacando só com o seu produto. E você nunca consegue justificar um preço alto, porque como o produto sempre pode ser imitado, o cliente sempre vai escolher alguém que traga os mesmos resultados pelo menor preço. É simples assim, tá, gente? Se você nichar pelo produto, você nunca vai ter diferencial competitivo, a não ser que você tenha criado uma coisa gigantesca, uma inovação que mude os parâmetros das coisas. Se você é o inventor do Uber, beleza, pode nichar pelo produto, mas se você não for, você vai enfrentar tudo isso daqui. Tá? Então, a imensa maioria dos negócios, como eu disse aqui, né, são masoquistas. E é muito ruim você trabalhar com todos esses problemas martelando todos os dias na sua cabeça. E é por isso que eu não acho que ser um masoquista é inteligente. Não acho que é inteligente você começar pelo produto. Tá? E como você viu aqui o nosso desenho, você provavelmente pensou, né? Ah, então eu devo começar pela motivação, porque ela é o último aqui que acontece na visão padrão. Então, se eu começar por ela, eu estou seguindo um caminho mais simples, né. Só que, apesar de fazer sentido, embora faça muito sentido você começar pelo seu porquê, não funciona, tá. Não funciona e estes são os afetados. Quando você pensa em começar pelo seu porquê, você incorre em vários erros que eu vou te mostrar em breve, tá. Então, por que que essa fama de começar pelo porquê existe? Porque as pessoas leram a capa do livro do Simon Sinek. Não leram o livro, mas leram a capa, né. Comece pelo porquê. E como isso ganhou uma grande relevância, como o Simon Sinek com esse livro ganhou uma grande autoridade, as pessoas acham que começar pelo porquê é o padrão, deve ser o padrão. Só que é apenas porque as pessoas só leram a capa. Dentro do livro você vê que não é bem assim, não é todo mundo que começa pelo porquê, tá? Geralmente, aliás, este livro do Simon Sinek é para as empresas que perderam o seu porquê e que já faturam muita grana, tá? Não é para as pessoas que estão começando agora. E por que não é para as pessoas que estão começando agora? Porque esta abordagem de começar pelo seu porquê traz vários problemas da sua imaginação em relação com a realidade. Então, uma delas é assim, ó, embora você tenha começado lá pela sua motivação, você ainda não tem o seu próximo passo. Porque não adianta nada você ter na sua cabeça o que te motiva, se você não tem um caminho, um processo de como criar mesmo, materializar essa motivação, tá? E aliás, você pode cair no mesmo erro dos masoquistas depois de descobrir a sua motivação e colocar o produto aqui nesse segundo ponto de interrogação. Então, o primeiro problema dessa abordagem da motivação é que você ainda não vai ter os próximos passos, você não vai saber o que encaixar ali de qualquer jeito. Tá? Você não vai saber a próxima coisa que você tem que pensar e você ainda provavelmente vai meter o produto aqui em vez da coisa certa. Mas, né, e tem isso também, tem uma dissonância gigantesca entre a sua motivação e a motivação do cliente. Porque para você é muito importante pensar no porquê você está fazendo as coisas. Para o cliente, ele não quer nem saber, você entendeu? A não ser que você tenha um jeito muito interessante de dizer isso, ou um jeito eh, muito particular, e isso vem com o tempo, tá? E vem com experiência, o cliente nunca vai querer saber a sua motivação, ele vai querer saber como você pode ajudá-lo, tá? Então sempre vai haver uma dissonância gigantesca entre a motivação que você tem e a motivação que o cliente tem para comprar o que você vai vender a partir dessa motivação. Então, assim, sua motivação, né, como eu disse aqui, é mudar o mundo,
Muito legal, cara. Massa, né. Mas nenhum cliente da face da terra vai comprar algo de você porque você quer mudar o mundo, tá. Isso não vai acontecer em nenhuma hipótese. E, por fim, né, o principal problema mesmo é o que dá, nome a essa categoria, que é a afetação. Quando a gente fala em encontrar o nosso porquê, a gente assume que a gente sabe o que a gente quer, e por que a gente quer, e como que a gente quer, e quando que a gente quer. A gente assume que a gente é dono do nosso próprio destino, quando na verdade a gente é patético nisso, tá. A gente geralmente não sabe quem a gente é e o porquê que a gente quer as coisas que a gente quer. É tudo um grande embaraço, né, que você vai desenrolando ao longo da sua vida, mas eu imagino que você nunca chega a uma resposta definitiva. Tá? Então, quando você cai nessa noia de começar pelo seu porquê, na verdade você coloca uma grande pressão sobre si mesmo de descobrir tudo que você não pode descobrir hoje. Tá? Então, isso aqui, aliás, é um prato cheio para perfeccionistas. Por quê? Porque eles não querem começar, eles não querem colocar as suas ideias à prova da execução. Então, eles vão sempre pensar que eles precisam dar mais um passo na direção do seu próprio porquê, da sua própria motivação, em vez de começar logo um negócio para então descobrir a sua motivação. Tá? Então, o que acontece com essa abordagem do porquê? Você vai ser levado à artificialidade, porque você vai pensar em coisas artificiais sobre a sua motivação e que não tem correspondência real, que vai te levar, portanto, à irrealidade, né? Você nunca vai encontrar uma materialização, uma correspondência real daquilo que existe na sua cabeça e no que existe na realidade, que por sua vez vai levar ao quê? A um negócio que é muito bonito no papel, mas é totalmente disfuncional na realidade. Não dá lucro, não dá dinheiro, tá? Então, como eu disse, na maior parte das vezes os perfeccionistas vão estar aqui porque eles preferem essa sensação de evolução mental do que essa percepção de evolução real. Então, um diálogo, né, com um afetado seria: meu propósito é democratizar o ensino de sociologia no Brasil. Que legal, e como você pretende fazer isso? Eu não sei. Né? E ele vai ficar assim por um bom tempo, muito provavelmente. Exemplo 2, né? Descobri que nasci para ajudar pessoas a emagrecer. Que legal, e como você pretende fazer isso? Olha, eu tô pensando, já tem 5 produtos aqui na minha cabeça, mas eu queria fazer algo diferente, sabe? Porque o fulano faz daquele jeito, eu não queria parecer igual a ele. Então, por que você não começa agora? Ah, é porque tudo tem que sair do meu jeito. Então, assim, esse é um cara afetado. Tá? Ele pensa que na cabeça dele as coisas vão funcionar bem, vão funcionar melhor, etc, etc. E quando ele vai para a realidade, ele nunca consegue fazer com que isso seja exatamente do jeito que ele imaginou, tá? Então, para resumir isso, né? O seu porquê não vale nada para o cliente. Desculpe esta humilhação, tá? Que já serviu muito para mim. O seu porquê não vale nada para o cliente. O que vale é o que você entrega para ele, tá? É isso o que importa. Então, afetados, por favor, não continuem sendo afetados. Esse não é o jeito mais inteligente de você começar o seu negócio, tá? Esse é o jeito, aliás, mais talvez irracional dos três, tá? É o mais louco dos três. E por fim, nós temos nossos queridos soberbos, tá? Cuja popularidade aumentou desde que esse papo de marca pessoal começou a surgir. E essa repercussão da marca pessoal, ela é justa, tá? Nós estamos num mundo em que a marca pessoal ganha uma grande relevância, mas ela é um pouquinho exagerada ou descontextualizada, tá? Então, qual que é a moda agora, né? A moda agora é dizer que a sua personalidade é o seu último grau de diferenciação e que por isso, se você falar do que você gosta, do que você tem interesse, o seu conteúdo irremediavelmente vai ser incrível e você vai vender todo dia, né? É isso que vai acontecer com você, porque você vai começar a explorar coisas que são únicas em você. Só que, embora este caminho possa funcionar, ele tem sim muitas limitações e, na verdade, ele tem muito mais limitações do que você imagina, tá? Então a provocação que eu faço aqui no texto, inclusive, não é talvez muita soberba você pensar que só porque você é você, existe um caminhão de dinheiro te esperando aí na esquina? Não é muita soberba você pensar que, nossa, eu nasci e eu tenho histórias que ninguém mais tem e por isso eu posso fazer muito dinheiro? Não é muita soberba você pensar isso, quero dizer. Você só está colocando as suas experiências, a sua personalidade como centro do seu negócio, sem pensar como você pode ajudar as pessoas, né? Então, bem, na minha opinião, isso é sim muita soberba, né? E mais ainda, né? Será que alguém realmente se importa com você? Ou será que as pessoas se importam com o que você pode oferecer para elas? Porque eu acho que essa é a verdade do comportamento humano, tá? Então, na verdade, no fundo,
tá? Essa ideia de que é possível criar um negócio a partir de você, ela é falsa. Porque o que você cria, na verdade, é um negócio a partir das pessoas que se conectam com a sua personalidade. Ou seja, um negócio a partir de pessoas que são parecidas com você e que, portanto, passam por problemas parecidos com os seus e que, portanto, precisam de você. Então, não é exatamente criar um negócio a partir de você, tá? É criar um negócio a partir do que você e só você pode oferecer. E isso muda a interpretação de como funciona esse negócio pessoal, ok? E aqui, né, tem até uma prova aqui no texto. Bom, mesmo que você seja muito interessante, incrível, nananana, se você for uma pessoa incrível dentro de caligrafia, você vai ter simplesmente menos gente te acompanhando do que uma pessoa razoável dentro do nicho da estética. Então, ainda é sobre a preferência das pessoas. Não estou dizendo que você não pode ter uma personalidade incrível, ser um gênio, um talentoso, um cara muito esforçado, que consiga moldar a percepção das pessoas, que consiga mudar como elas pensam, mudar comportamentos, mudar o curso de uma cultura. Não estou dizendo que você não é esse cara, tá? Mas a chance de você ser esse cara é muito pequena. E se é isso, né? Se você é só uma pessoa normal, e se você é só uma pessoa que está tentando tirar o seu primeiro negócio do papel, talvez esta abordagem seja soberba demais para você ainda, tá? E, na verdade, né? Se nós assumimos que, na verdade, não existe criar um negócio a partir de você, mas sim a partir das pessoas que são parecidas com você, na verdade, o que você está fazendo não é nada novo no marketing. É uma coisa muito básica, muito funcional, que é definir um nicho. E esta é a quarta via, definir um nicho. Então, muito bem. Se começar pelo produto é ineficiente, se começar pelo porquê é artificial, e se começar por você é história para boi comprar, né, é soberba, como você deve começar então o seu negócio? E a minha recomendação, tá, olhando de fora tudo isso, eu espero, é que você comece pelo quem. E por que isso? Porque ao definir o quem primeiro, você define alguém que vai comprar. Ao definir a sua comunicação, você define a descrição desse quem e desse produto. Ao definir o seu produto, você define o que essa pessoa recebe. E então a sua motivação fica muito mais simples porque ela tem correspondência real. É no dia a dia que você vai descobrindo essa motivação. Então, olha só, ao definir o seu quem, você evita ir na contramão de como o mercado realmente funciona. E você não vai precisar ficar redefinindo as coisas mais uma vez, a não ser que você erre o quem. Mas isso é uma falha de conhecimento a respeito de como definir seu nicho. Se você errar o quem, é óbvio que você vai ter que começar de novo, você vai ter que encontrar outro quem. Mas, se você começa lá pelo produto ou por qualquer outra das outras vias, você já vai ter que voltar de qualquer jeito porque o seu quem está indefinido. Aqui errou o quem, você volta. Acertou o quem, é só para frente. Tá? Ao definir o seu quem, cada etapa fica mais fácil e mais previsível. Porque existe uma pessoa aqui que você está tentando atender. Tá? Ao definir o seu quem, você consegue um tipo de conexão particular, genuína com as pessoas deste nicho. E é assim que você consegue dominar este nicho, a ponto, aliás, de você não ter tanta concorrência. Ou talvez, se você criar bem esse quem, né, quem esse nicho, você talvez nem tenha uma concorrência. Tá? Você fez uma combinação correta de características que te levam a um nicho que não foi explorado. Com o seu quem definido, o seu produto é uma consequência dos problemas. Você vai ter uma lista aqui de problemas e você vai gerar uma lista de soluções. E essa lista de soluções vai te dar uma lista de entregáveis. É muito mais fácil criar o seu produto. Porque você vai estar totalmente alinhado com os problemas dessa pessoa específica que você definiu atender. Tá? E depois, com esse produto bem montado, a sua comunicação flui. A sua comunicação é basicamente conectar o problema com a solução que você já tem. Tá? É conectar o que a pessoa do nicho pensa com o que você pensa no seu produto e estabelecer uma linha de conexão entre essas duas coisas. A sua comunicação vai ficar muito mais fácil. Tá? E, mais do que isso, né, com tudo isso funcionando ao mesmo tempo, né, com você estabelecendo esse quem, com você estabelecendo o seu produto, estabelecendo a comunicação, jogando isso no mercado, conversando com as pessoas, o seu porquê vai aparecer. Tá? E esse porquê não vai ser um porquê artificial. Ele vai vir da sua missão diária.
tá? Então, quando você define o seu quem, tudo fica mais fácil na hora de você começar um negócio. E, aliás, é mais fácil já começar pelo quem. O que é mais fácil você fazer? Criar uma inovação aí da sua cabeça agora ou pensar numa pessoa? Pensa numa pessoa, quais são os problemas dela, o que ela precisa hoje, como que eu posso ajudar de maneira diferente. Quem já está ajudando e como que eu posso fazer melhor? Não é mais fácil, não é mais tangível começar desse jeito, tá? Você vai lá começar pela comunicação, talvez não seja uma má ideia, né? O Michael Killen, ele recomenda que você faça primeiro o quem e depois a comunicação. Por quê? Porque assim você ganha domínio linguístico sobre o que você vai oferecer. Eu ainda acho melhor começar pelo produto. Tá? Por alguns motivos. Talvez a gente possa fazer um outro vídeo algum dia aí. Mas ainda seria uma proposta válida você começar pelo quem e depois pela comunicação. Mas primeiro pela comunicação, como que você vai se comunicar com quem você nem sabe quem é? Tá? Então, ao definir o quem, você se adequa até ao funcionamento natural de como você deve abordar o mercado. Quem está no mercado? Pessoas, não são produtos. Tá? São pessoas que estão lá. São pessoas com algumas necessidades, algumas percepções, alguns status, né? Então você tem lá mães, tem pais de pet, tem empresário, tem CLT. E essas pessoas vão se aglomerando com etiquetas, né? Em nichos. E quando você reconhece quens diferentes, né? Quando você consegue agrupar nichos de maneiras diferentes, você cria o seu quem, o seu nicho. E a partir daí fica muito mais fácil você pegar essa pessoa. Olha, quem que é essa pessoa? É essa pessoa aqui que tem tantos anos, ela faz tal coisa da vida, ela sente tal coisa, o problema dela é esse, ela se sente julgada por alguém. Né? Você pega esta pessoa em particular e começa a montar um produto também em particular para essa pessoa. Tá? E aí você desbloqueia até todas aquelas vantagens de nichar que você já conhece, cobrar mais caro, conexão imediata, comunicação facilitada e por aí vai. Tá? Processos internos e externos mais simples, mais eficazes, a sua equipe sabe quem atende, ela também pode colaborar. Então, começar pelo quem tem tantas vantagens que é até difícil, dizer que é uma competição aqui entre meios de começar, porque para mim o quem ganha em disparada de todos os outros meios, como eu disse, né? Você pode ser um gênio, você pode ser incrível, você pode ter muito conhecimento, você pode ter o cara perfeito para começar pela soberba ali, né? Por você, entre aspas. Você pode ter o cara perfeito para começar pelo produto, porque você está trazendo uma tecnologia totalmente nova, que não tem quem ainda, né? Você ainda não tem as pessoas que vão comprar isso, porque é totalmente novo. Você pode ser esse cara, tá? Mas eu acredito hoje que para a imensa maioria das pessoas, e portanto para a imensa maioria das pessoas que estão me vendo hoje, começar pelo quem é simplesmente mais inteligente, mais seguro, mais fácil. Tá? E se você começar pelo quem, você vai ver como tudo fica mais tangível e vai ser até mais gostoso fazer isso, né? Porque quando você empreende, você tem esse problema de falta de tangibilidade. Você está criando uma coisa aqui, as pessoas estão sei lá onde. Enquanto que quando você começa pelo quem, você consegue realmente até conversar com essas pessoas, você consegue falar com elas no WhatsApp, tá? E isso vai te dar uma sensação de progresso, de atendimento, de ajuda, de hospitalidade, que vão te impulsionar também a tirar o seu negócio do papel. E agora toda a questão se volta sobre a seguinte pergunta: como escolher o seu quem? Como definir o seu quem? E é para isso que eu estou fazendo, que eu vou fazer, melhor dizendo, agora no dia 6 de setembro, às 9 da manhã, num sábado, tá? A oficina Marco Zero. Por que Marco Zero? Porque a primeira coisa que você deve fazer, portanto, ao estabelecer o seu negócio, ao começar o seu negócio, é estabelecer o seu nicho. Então, o nicho é o seu marco zero. Por que oficina? Porque nós realmente vamos ter exercícios, tá? Então, o que eu vou mostrar para você nessa oficina Marco Zero? Eu vou te mostrar que escolher o seu nicho é uma intersecção da sua competência, de um público que existe no mercado, e da sua disposição, da sua vontade de atendê-lo. E na intersecção de tudo isso está o seu nicho vocacional. É claro que você pode encontrar nichos que não são vocacionais, mas aí você não vai ter vontade de atender, você não vai ter competência para atender, esse público não vai existir e tudo mais. Então, o melhor para começar é um nicho vocacional, onde existe um público, existe competência para você atender esse público e existe a sua disposição em trabalhar com isso por um período de tempo, tá? Então, o que você pode esperar dessa oficina, da oficina Marco Zero?
Um papo sobre nicho, tá? Uma aula sobre nicho que você nunca viu, como você pode ver aqui no texto, bem, é um conhecimento, digamos, mais aprofundado que você vê por aí. Ações práticas durante a aula para você exercitar esse raciocínio de como encontrar esse quem, tá? O passo a passo para você encontrar esse nicho vocacional. Eu não sei quão passo a passo eu vou conseguir deixar para você, mas eu vou tentar deixar o máximo possível, afinal eu sei que você precisa disso para definir o seu quem. Como se apossar desse nicho e dominá-lo. Então, a partir do momento que você sabe quem é, como que você começa a trabalhar para dominá-lo, e a sua declaração de nicho pronta para você dar início ao seu negócio. É isso. Nós vamos começar o seu negócio mesmo nessa oficina Marco Zero, tá? E como funciona então para você participar? Bom, duas maneiras. Se você já for associado à Sociedade do Marketing, você só precisa aparecer. É isso. Então, vai aparecer um link lá no grupo, você vai entrar e vai aproveitar. Vai curtir lá o conteúdo. Caso você não seja um associado da Sociedade do Marketing, que eu não consigo entender, mas caso você não seja, você vai entrar no meu WhatsApp, vai falar, Luiz, tem interesse em participar do Marco Zero. E aí eu, prontamente ou não, vou te enviar o código Pix para você fazer uma transferência de R$19,90 e então eu vou te inserir no evento, ok? Então essas são as duas maneiras de participar. Aguardo você na oficina Marco Zero. Os links estão na descrição, tanto para se tornar um associado e acessar gratuitamente, quanto para o meu WhatsApp e me enviar R$19,90. Combinado? A gente se vê então sábado às 9h.